garotinhos e garotinhas que navegam na internet, estudando física. E aí, bem preparados? Hoje nós vamos estudar leis de Newton e suas aplicações no plano inclinado. Já estudamos no plano horizontal, plano vertical e agora no plano inclinado. Bem, antes eu recomendo que vocês deem uma assistidinha aí na aula de vetores, como a gente decompor um vetor. Tá? Vai nos ajudar bastante na compreensão do plano inclinado, das leis de Newton no plano inclinado, ok? Bem, nesse caso eu tenho aqui um bloco apoiado num plano com uma inclinação de 30 graus. Nós sabemos que se esse plano for perfeitamente liso, ou seja, não oferecer atrito, esta caixa vai escorregar, ela vai ser colocada aqui e vai entrar em movimento, um movimento acelerado. Ora, se ele entra em movimento acelerado, é porque existe uma força puxando esse bloco na direção do plano. Esta força vem de onde? Ora, esta força, gente, ela é uma componente do peso. E o peso é uma força, como a gente sabe, que atua sempre na vertical para baixo. Nesse caso, o peso se divide em duas partes. Ou, como a gente fala na linguagem vetorial, o peso se decompõe em dois vetores. Dois vetores perpendiculares. Um Fs, outro Fc. Um vetor que vai puxar o bloco para descer o plano e o outro vetor força que vai empurrar o bloco contra o plano. Ok? Então, o peso ele se divide em duas partes, cada uma com uma tarefa específica, tá certo? Ora, por que eu estou chamando Fs e Fc? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Bem, agora vamos identificar semelhança de triângulos. Eu tenho o triângulo do plano, que é semelhante ao triângulo formado pelo peso e suas componentes retangulares. Ok? E essa semelhança se dá desta maneira como está aqui mostrado no desenho, gente. O ângulo de inclinação aparece exatamente aqui. Eu posso analisar desta forma, então, o plano inclinado. Eu posso retirar esse triângulo daqui e analisar as relações desse triângulo retângulo. Eu posso retirar as relações trigonométricas, ou seja, aquelas que envolvem lados e ângulos. Então, tomando aqui como referência este ângulo, que é o ângulo da inclinação do plano, eu posso escrever o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo alfa. Ok? Então, eu terei que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Conclusão, eu terei Fs como aquela força que depende do seno, o seno do ângulo multiplicado pelo peso. Fc, aquela força que depende do cosseno multiplicado pelo peso. E aqui, faço questão de lembrar vocês, por que eu chamei Fs? Para destacar que esta força depende do seno do ângulo de inclinação, e Fc, a força que depende do cosseno do ângulo de inclinação. Temos também a tangente que relaciona Fs e Fc, como está aqui mostrado. O mais importante é saber que Fs depende do seno e é a força que puxa o bloco para descer o plano. Fc é a força que depende do cosseno e empurra o bloco contra o plano. Tudo bem? Então, a gente pode resolver a nossa questão envolvendo o plano inclinado. A questão diz o seguinte: um bloco é abandonado sobre um plano inclinado e os coeficientes de atrito estático, máximo e dinâmico entre o bloco e o plano são 0,6 e o dinâmico 0,5. A massa do bloco, 10 kg, e a pergunta é colocada em 5 alternativas para você escolher qual delas é a verdadeira. É dado que g é igual a 10 metros por segundo quadrado, seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é 0,8. Muito bem, o que a gente precisa?
Bem, a gente precisa lembrar que existe o peso do bloco sendo decomposto em Fs e Fc, ok? E, nesse caso, Fs vai puxar o bloco para descer o plano e Fc vai empurrar o bloco contra o plano. Muito bem. É preciso calcular Fs, sabendo que Fs depende do seno. Então, seno de alfa vezes o peso, está aqui, ó, meio vezes mg, eu tenho Fs 50 newtons. A força que vai atuar para o bloco descer vale 50 newtons. Só que, gente, o texto diz que nessa superfície existe atrito, portanto, haverá uma oposição a Fs. Aí surge o atrito ou tentando não permitir o deslizamento, né? Impedir o deslizamento. Esse atrito ele pode ser estático ou dinâmico. Vai depender se o bloco fica em repouso ou se ele entra em movimento. Essa é a análise que a gente vai precisar fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a força de atrito estática primeiro? Então, vamos aqui calcular a força de atrito estático máxima, a força máxima que vai tentar sustentar o bloco, impedindo ele de entrar em movimento, é calculada multiplicando o μ estático pela normal. Vocês lembram da força normal? Força normal é aquela força de contato. Força de contato que surge sempre perpendicular à superfície de contato entre os corpos. Nesse caso, o bloco faz contato com o plano e aqui surge uma força normal, que aqui está desenhada, ó, força normal, né, perpendicular ao plano, ela tem a mesma direção de Fc, porém em sentido contrário. Claro, gente, porque a normal é uma reação à compressão que o peso exerce sobre o plano. Então, quando o bloco, né, empurra o plano reage a esse contato com a força normal. Portanto, normal e Fc têm o mesmo módulo, mesma intensidade. Por isso, nós podemos substituir a normal por Fc. Assim, calcular força de atrito estática máxima pode ser feito utilizando o coeficiente de atrito estático multiplicado pelo Fc. E o Fc a gente sabe que é a força que depende do cosseno. Cosseno aqui vezes o peso, né? mg vezes 0,8, foi dado o valor do cosseno. E a gente vai obter uma força de atrito estático máxima de 48 newtons. Bem, isso significa que o atrito máximo para tentar manter o bloco em repouso vale 48 newtons. É claro que não vai ser suficiente para segurar o bloco, uma vez que Fs vale 50, nós já calculamos, e aqui a gente já sabe que o bloco vai descer. Ele vai descer, gente, vai escorregar, e se ele escorregar aí, se ele deslizar, o atrito já não será mais 48 newtons, uma vez que esse atrito é só para o bloco em repouso, ok? Bem, então se ele vai escorregar, o atrito será dinâmico. Então o atrito que vai se opor a Fs vale quanto? Basta a gente substituir o μ pelo coeficiente dinâmico, né? Refazer a conta, agora utilizando um μ dinâmico, e chegar aos 40 newtons, está aqui. 40 newtons será a força que se oporá a Fs. Certo? Bem, neste caso, nós teremos no plano, na direção do plano, duas forças. Uma de 50 e outra de 40. É claro que o bloco vai acelerar, vai descer acelerado, e esta aceleração pode ser calculada utilizando a segunda lei de Newton, de força resultante, né? Soma das forças. Força resultante, Fs menos força de atrito. E aí a gente vai ter 50 menos 40. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Eu chegarei a uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. O que dizia a alternativa D era exatamente isso, que o bloco desce aceleradamente, desce com uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês continuem aprendendo mais
aqui com o nosso site, com as nossas aulas do Física para Todos. Um grande abraço e até a próxima.